identidade de Cristo. Quero essa marca em mim, por Ele aceito, e serei fiel até o fim. A identidade de Cristo. Quero essa marca em mim, por Ele eleito, para servir. Bom dia, um feliz sábado. Seja bem-vindo à nossa semana de oração. Aqui no IABC, nós estamos no segundo dia dessa linda semana e eu espero que você fique conosco. Seja bem-vindo. Em atitude de reverência, vamos curvar as nossas frontes e falarmos com Deus. Santo e grandioso Deus, nesse momento queremos te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste para que pudéssemos descansar em Tua presença. Que hoje nós possamos ter um encontro contigo, ó Pai, e que esse dia seja abençoado por Ti. Que hoje o Senhor possa abençoar e que toda a programação que for feita aqui seja para a Tua honra e Tua glória. Que o Senhor esteja com cada familiar aqui representado e quem estiver assistindo. Não porque haja algum merecimento em nós, mas é no Teu doce nome que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia! Junta aqui, ó, bem pertinho aqui da tia. Vem pra cá. Se você ficar muito longe, você não vai conseguir ver. Junta mais, vem pertinho, bem pertinho. Feliz sábado, como vocês estão bonitos. Eu gostaria de perguntar uma coisa aqui. Sábado passado, os outros sábados, eu ia falando de quê? De bicho, né? Vem aqui mais pertinho, pode vir. E eu quero saber se vocês lembram aí, porque Ellen White também tinha alguns bichos. E a primeira história que eu contei, falando de um bicho, era de um cachorro que ela tinha. Qual era o nome do cachorro? Não lembram? Tiglat Pileser era o nome. E do cavalo? Charlie, né? Do cavalo tá fácil, né? Mas aí o cachorro acabou sendo chamado de Tig. Como é que ela tratava os bichos dela? Tratava muito bem. Vocês tratam os bichinhos que vocês têm bem? Você já viu que quando o cachorro é muito bravo é porque o dono é bravo? Já viram isso? Tem cachorro grande, tem cachorro pequeno, não tem? Eu vou convidar um aqui para entrar. Vem cá. Esse aqui é grande ou é pequeno? É grande ou é pequeno? Hã? Quem é esse? Vocês já conhecem esse. Esse é o Bob. O Bob gosta muito de brincar. Não sei se é porque a dona sorri demais ou brinca demais, mas ele gosta muito de brincar. E ele é um cachorro que não gosta de ficar sozinho, sabia disso? Ele gosta de companhia, ele é um bom companheiro. Quando eu estou lavando roupa, estou lá atrás, ele gosta de ficar do lado, sabia disso? Ele gosta, é só isso que ele gosta de fazer, brincar muito. Por isso que ele fica do lado de fora de casa. Porque imagina, eu sentada no sofá ou fazendo alguma coisa, ele é quase do meu tamanho, aliás, é do meu tamanho, né? Em pé. Mas também tem cachorro pequeno, pode levar ele porque ele não pode ver o outro. Quer ir por aqui? Quando ele vê, ele gosta de... Olha só, e esse? E esse? Ah, esse aqui não dá para ficar fora de casa, sabia disso? Vocês gostaram, né? Olha só. Esse tá fácil de pegar, não tá? Aquele outro não tá fácil de pegar. Esse aqui também precisa de carinho? Precisa, ele não gosta de ficar sozinho. Não, olha lá, o nome dele é Sky. Vem cá, passa a mão nele. Ele é um cachorro que gosta de ficar no colo, de passear na sacola. Numa sacola. Isso mesmo. Porque ele é tão pequenininho, não é? Diferente do Bob, não é? Você também tem uma grande, não é, Tiago? Gostaram, né? Ele também precisa de carinho. Se ele fosse maltratado, ele seria um cachorro
brava e triste, muito triste. E você sabe que Deus falou para a gente cuidar bem dos bichos? Teve alguém que não cuidou na Bíblia do bicho. Ficou batendo, até que Deus, olhando aquela situação, ele falou, não é possível, vou ter que colocar a jumenta para falar. E a jumenta falou. Olha que história engraçada, né? Na Bíblia. E era um profeta Balaão. Mas agora eu vou chamar um outro bichinho aqui, só que esse bichinho tem que vir. Olha só. O tio Edmilson, ele gosta de aves, ele tinha uns passarinhos que não conseguem viver. Mas olha só, eu vou perguntar uma coisa para o tio Edmilson. Tio Edmilson, se você ficar gritando com as codornas, bravo, um ambiente barulhento, estressado, ela vai viver muito? Ela vai botar ovinho? Não. E interessante assim, quando eu tomei a decisão de ter os bichinhos como animal de estimação, o Carlos tinha, em grande quantidade, até fornecia todos os ovinhos para a cozinha. Os ovinhos de codorna que vocês comem na cozinha eram fornecidos pelo Carlos. Só que assim, o ambiente era fechado, um ambiente, digamos assim, com tanta liberdade, e com pouco tempo, de 200 codorninhas que ele tinha, caiu para 110, depois veio para 80, e eu sei que quando o Marcelino assumiu as codorninhas, o pouquinho que sobrou ele deu para o Anderson, e o Anderson fez um guisado delas. Eu comprei apenas 12, tem quase 2 anos. Estão em 7, mas as que morreram por acidente. Uma morreu degolada, que ela enroscou o pescocinho, torceu e deu um tranco. A outra morreu porque o cachorro veio e bateu e ela ficou assustada. Mas o detalhe é o seguinte, se ela ficar estressada, ela não bota, a vida dela encurta e, acima de tudo, ela fica assim, você percebe nela, os olhinhos dela ficam, a pupila dos olhos ficam dilatadas, então ela fica totalmente assim, num clima que nem criança quando o pai briga, né? E aí fica daquele jeito, emburrado. Dá para sentir isso aí. E mais interessante é o seguinte, que quem dá comida para elas se acostumam também. Quando eu vou de manhã para colocar a comidinha para elas, elas começam a piar, elas fazem um barulhão, como se estivesse assim, vem, traz comida, traz comida. Então assim, é muito interessante ver a reação delas quando elas me veem. Outra pessoa passa, elas ficam com medo. Mas quando eu vou lá, elas ficam todas, tipo assim, esse é meu dono, né? Algo assim bem interessante, ou esse é meu pai, não sei como é que elas interpretam. E o resultado são os ovinhos, né? Você já conhece. Então a gente tem ovinhos de codorna, alguns gostam, alguns não gostam. E lá em casa eu não compro ovinhos de codorna. As minhas codorninhas me dão os ovinhos para a gente fazer o yakisoba ou qualquer coisa do tipo, né? Muito obrigada, tio Edmilson. Olha lá, se até os passarinhos reconhecem quem dá o alimento, olha só. Quem dirá os outros bichinhos, não é? E hoje nós aprendemos uma lição muito importante, que precisamos o quê? Cuidar bem. Ele vai ficar estressado porque ele nunca viu muita gente assim, não é? Num ambiente aberto, olha só. Mas agora, tio Edmilson, pode tirar, senão dizima mais ainda. Olha lá o pescocinho dela mexendo, ó. Ela está ficando com medo. Está assustada. E já pensou se ela vivesse muito tempo assim, assustada? Ela logo morreria. E é o que acontece com os nossos bichinhos de estimação. Por isso que a gente precisa tocar, a gente precisa cuidar. Todo dia a gente precisa brincar com os bichinhos. Tem que fazer carinho. A mesma coisa é a gente também, né? Quando a gente aprende a cuidar dos bichinhos, nós aprendemos a amar as pessoas. Que você tenha sempre no coração o desejo de cuidar dos bichinhos, porque assim você vai amar o seu semelhante. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, tanto com as aves e conosco também. Te agradecemos porque o Senhor, através dos animais, nos ensina a ser amáveis, tanto com os bichinhos como com o nosso próximo. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, desta maneira, amando os pequenininhos. Em nome de Jesus, amém. Bom, os menores podem pegar ali a atividade, tá certo? Os maiores deem a vez para os menores.
Aqueles que ouvem a voz mansa de Deus, que se rendem aos seus mandamentos, às ordens do céu, que testemunham que o sangue de Cristo tem eficácia na libertação do pecado. Bem-aventurados os que confiam em Deus, bem-aventurados puros de coração, que não se compram nem vendem valores, que alimentam uma fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados os que ouvem a voz de Deus. Aqueles que buscam na cruz a salvação e que encontram na graça motivos para se entregar, que pela fé renunciam seus sonhos para alcançarem os aplausos do céu e se realizar. Bem-aventurados os que confiam em Deus, bem-aventurados, que não se compram nem vendem valores, que alimentam uma fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados os que ouvem a voz de Deus. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Bem-aventurados os que confiam em Deus, bem-aventurados que não se compram nem vendem valores, que alimentam uma fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados. Amém.
Bom sábado a cada um de vocês. Obrigado, João Gabriel, pelo louvor, porque, como eu disse ontem, eu tenho uma inveja santa, né? E fazer o quê, né? Eu espero que essa inveja santa não me deixe fora do céu, né? Porque, sabe como é que é? Mas a esperança é grande de chegar lá e cantar bonito pra caramba. Que dizem que nós vamos cantar em um grande coral. Um grande coral. A Bíblia diz isso, né? E eu vou cantar nesse coral. E diz que nós seremos transformados, né? Num abrir e fechar de olhos. Apesar que tem alguns que vai ter que levar umas 2 ou 3 piscadas, né? Para ficar bem legal mesmo. Mas nós vamos, mesmo assim a gente vai. Abra sua Bíblia aí. No livro de Juízes, capítulo 13. Hoje nós vamos observar ou analisar a identidade de um cidadão chamado Sansão. Quais eram os pontos fortes e fracos da identidade desse homem? O que formou os valores que levaram ele a culminar com o final triste de uma vida que poderia ter tido uma história totalmente diferente? A nossa identidade, ou a nossa história, ou aquilo que nós somos, ou aquilo que as pessoas veem em nós, estão pautados nas escolhas que nós fazemos. O que você escolheu fazer? Quais são as escolhas que você tem feito dia após dia? As escolhas, elas irão fazer parte dos resultados positivos ou negativos de toda uma vida. Vamos ler o que está escrito aqui. Juízes capítulo 13, verso 1 em diante. Diz assim, ó: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zora, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberá e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Feche os seus olhos mais uma vezinha só. Vamos falar com Deus de novo. Grandioso Deus e Pai, nós vamos meditar na sua palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente. Escancare as portas do nosso entendimento para que nós possamos refletir, absorver, entender e aplicar em nossa vida cada lição que o Senhor deixasse. Peço que o Senhor simplesmente use o seu servo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Veja só. O texto começa assim, ó: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal. Por quê? Eles faziam o que era errado, se arrependeram, consertaram, decidiram fazer o que era certo, e depois eles voltaram a fazer o que era errado. E Deus permitiu que eles se tornassem escravos por 40 anos. O dobro da idade ou o triplo da idade de muitos que tem aqui. Pensa bem, 40 anos. Fui camarada com alguns, mas tudo bem. 40 anos como escravos. E quando nós olhamos para o texto bíblico, e nós olhamos para os filisteus, e nós imaginamos assim, ó, os filisteus, uma nação poderosíssima e tal, não sei o quê, com arsenal ibélico, tipo os Estados Unidos, sabe como é que é? Aquele monte de navio, porta-aviões, aquele monte de caça, e aqueles satélites e tal, aquela coisa toda. Não.
Os filisteus eram 5 cidades independentes que se uniam para guerrear contra o povo de Israel. Eles não tinham nem expressão política, nem bélica, nem financeira, nem nada. Mas Deus permitiu que esses nada subjugassem o povo de Deus. 5 cidades independentes. E aí, os filisteus subjugaram o povo de Israel, botaram banca, fizeram eles de escravo, fizeram um monte de coisa. E depois da linhagem de Dan, que significa juiz ou julgamento, Deus escolheu um casal com uma mulher que não poderia ter filhos, para que viesse um libertador, ou aquele que iria começar a libertar o povo de Israel. E ele chegou e disse assim, o seu filho que vai nascer, que você não pode ter, será nazireu. Aí a gente olha e diz assim, mas peraí, o que é nazireu? Por que tinha que ser nazireu esse filho que ia nascer? Para que você entenda, eu vou pedir para você colocar o dedinho aí onde está Juízes, porque nós vamos voltar, e eu vou convidar você para ir lá em Números capítulo 6, e aí nós vamos ver o que era o voto nazireu, só para nós entendermos o que era o voto nazireu, para você entender bem o que Deus pedia como voto nazireu. E aquela mãe, desde o ventre, aquele menino ia nascer, e ela ia cuidar com o voto nazireu, ele ia crescer sabendo, você é nazireu, você tem que ficar esperto aqui, você não pode isso, não... E o que um nazireu não podia fazer? Vamos ver aqui, Disse o Senhor a Moisés, capítulo 6, verso 1, de Números, capítulo 6, verso 1. Olha que interessante, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer o voto especial, o voto nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará bebedagem de uva, nem comerá uva fresca, nem seca. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até a casca. Olha que interessante, quando alguém fazia o voto nazireu, ele não podia tomar suco de uva, nem da Super Bom, ele não podia comer a fruta da uva, nem tocar na folha, nem na semente, nem na casca, nada de uva. Aí você olha para mim e diz, por que, pastor, nada de uva? Eu não sei, eu só sei que Deus pediu e quem fizesse o voto tinha que ficar bem longe da uva, pronto. O negócio é que a gente só faz aquilo que tem explicação, sabe como é que é? O menu de explicação, o manual está explicando tudo. Deus disse, você quer fazer o voto nazireu? Quero, então nada de uva, pronto, acabou. Mas por quê? Porque não pode, pronto, é isso aí, ok? Então, primeiro item do voto nazireu, nada de quê? Não, está fraco. O primeiro item do voto nazireu, nada de uva, perfeito, só para você memorizar bem esse negócio aí. Vamos em frente, verso 5 do livro de Números, capítulo 6. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será deixar crescer livremente o cabelo. Segundo item do voto nazireu, nada de cortar o quê? Pastor, por que tinha que deixar crescer o cabelo? Eu não sei, eu só sei que Deus disse, quer fazer o voto? Deixa crescer o cabelo e nada de uva, pronto, acabou. Ok? Vamos em frente, tem mais um aqui. Verso 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, pelo seu cachorro, o porquinho da Índia, o gato, o rato, seja lá o que for, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre sua cabeça.
Se morresse alguém, podia ser o pai, a mãe, o tio, o primo, o cachorro, o gato, o papagaio, o porquinho da Índia, ou seja lá o que for. Não podia nem chegar perto, não podia tocar em um cadáver. Nada, absolutamente nada de um cadáver. Automaticamente vegetariano, sabe como é que é, né? Então, nada de cadáver. Por nada. Primeiro item do voto nazireu, nada de uva. Segundo, nada de cortar. E o terceiro, nada de tocar em... Pronto. Esses eram os 3 itens do voto nazireu. Fácil, moleza, certo? E aí um dia, Sansão, lá num dos grupos dele, lá no WhatsApp, ele recebeu um convite para uma festa. Ia ter uma balada, sabe aquelas pesadas, com aquele sonzão e tal, lá em Tina, uma cidade que tinha longe lá. E Sansão disse, não vai dar para mim, porque eu estou aqui no colégio, sabe como é que é? Não, mas você vai sair, inventa uma história aí e tal. E aí o Sansão decidiu ir na festa. Olha o que diz. Desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, se apaixonou por ela, ficou doidão por ela. Sabe por quê? Porque lá onde ele morava, no colégio que ele estudava, não tinha nenhuma garota igual àquela. Sabe por quê? Eu vou te explicar um negócio. Nós somos assim, ó. Tudo que é diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver nos chama atenção. Meninas, vocês olham aqui para o lado e vê essa galera com o cabelo penteadinho, gravatinho e tal, bonitinho e tal, todo dia, os caras bonitão e tal. Quando aparece um diferente, cabeludão, com aquela camiseta, regata e tal, não sei o quê, aí, diferente. Eu lembro que eu estudava no NASP, e o pastor Estina foi fazer uma semana de oração. E terceirizaram, porque a semana de oração ia ser ao vivo. E aí terceirizaram a transmissão, a TV Novo Tempo contratou uma empresa lá, e veio um cara que era o chefe de mídia do negócio lá, que ficava lá numa salinha, fazendo os cortes, aquela coisa que aquela turma ali atrás faz. E aí o cara, ele era aquele cabeludão, parrudão, usava umas camisetas regata, quando ele entrava no refeitório, as meninas... E a gente já estava se juntando para dar uma surra no cara, sabe como é que é o negócio? Né? Botar ele para correr do colégio e tal. Enfim, era diferente. E quando o Sansão chegou na festa, que ele viu aquela garota totalmente diferente dos padrões que ele estava acostumado, que usava uma roupa diferente, que dançava diferente, que quando ia postar foto no Face, sabe, só posta aquelas fotos, sabe aquele selfie assim, que faz assim, e tal, e não sei o que, se retorce todo para dar uma avantajada no negócio, enfim. Aí o Sansão ficou doido, ele falou, é essa aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A maioria de vocês tem uma mega, hiper, ultra, hiper, mega oportunidade de escolher e escolher bem a pessoa com quem você vai namorar. Esses dias eu fui em um congresso lá no norte a norte do estado do Mato Grosso. Sabe como é que é? 30 quilômetros da divisa com a Bahia. E aí, quando começou aquela galera no ginásio de esportes assim, aí uma senhora foi lá na frente e disse assim, estamos começando o nosso congresso, 2 recados. Cuidado com o namoro. Segundo, quem a gente pegar namorando, a gente vai mandar embora. Falei, nossa. Aí eu fiquei pensando, poxa, a turma vive espalhado. Aqueles que vieram para o congresso é a grande oportunidade de arrumar um namoro legal, alguém cristão aqui, e aqui não pode. E quando é de fora também não pode. Aí fica aquele negócio. Aí eu cheguei e falei, gente, é o seguinte, eu vou interpretar o que a irmã disse, aqui é o lugar ideal para você namorar. Aí todo mundo, eita. Aí eu falei, o namoro serve para quê? Para que serve o namoro? Me ajude aí. Conhecer alguém para quê? Se você não pensa em casar, meu filho, então não perca tempo e nem tira o tempo de alguém. Pensa bem, não estou certo? E aí a turma entendeu e não deu BO lá, foi tudo tranquilo. Sansão, ele foi lá e escolheu uma garota no lugar errado, com valores errados. Você tem a oportunidade de escolher, escolha. E quando você vai escolher, tem alguns itens que você tem que colocar em prática. Primeiro,
A incompatibilidade, sabe o que é incompatibilidade? Incompatibilidade são valores diferentes. Primeiro, você diz assim, eu quero namorar com um rapaz que seja cristão. Então analise o guerreiro. Pensa bem. O cara não está nem aí para os cultos. O culto da manhã ele vai, da madrugada, sábado de manhã ele vai. Ele está preocupado com as coisas de Deus? Na hora do louvor, está todo mundo cantando, ele está louvando a Deus ou ele está jogando no celular? Você acha que vai ser diferente depois? Não, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa depois. Pensa bem. Incompatibilidade. Eu quero namorar com um rapaz, aí olha para o rapaz, ai que lindo. Ai que fofo. Você quer ser médica. Aí você pergunta para ele, e você? Sei lá, qualquer coisa aí está valendo. Vai dar B.O. É claro que vai dar problema. Você quer namorar com uma garota, aí você olha para ela, ai, essa gatinha demais, tal. Incompatibilidade, os valores. Será que ela professa os mesmos valores espirituais que você? Outra coisa que você tem que se preocupar quando você vai procurar alguém, que é fundamental. Qual é o histórico? Quais são os valores? Qual é o ponto mais importante? Espiritualidade, o que ele... Pense. Sansão não pensou, saiu e foi, e voltou para casa e disse para o pai e a mãe, mostrou no Face, mãe, essa aqui estou apaixonado. Ela olhou a foto no Face, ela toda igual uma cobra, né, toda retorcida assim e tal, aquele selfie. Tal. E aí ela disse, tá bom filho, mas não tem nenhuma aqui, não, eu quero essa. E olha o que diz o texto. Diz assim, verso 5 do capítulo 14. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, que era o lugar onde teve a rave lá, a festa, e chegando aonde? Aonde foi que eles chegaram? As vinhas de Tina. Olha aqui para mim. Sansão, ele tinha feito, ou os pais fizeram, e depois, quando adolescente, ele refez esse voto nazireu. E Tina era uma região onde havia plantações de uva. E é impossível para um ser humano andar no meio de uma plantação de seja lá o que for, pode ser abacaxi, banana, soja ou milho, seja lá o que for, sem andar no meio da plantação daquilo ali, sem pelo menos tocar na folha daquele negócio. E Sansão foi lá em Tina, em uma festa onde ele não deveria ir, e Sansão fez o que com o voto nazireu? Ele quebrou o primeiro voto nazireu. Eu sei que 99% de vocês que estão aqui já fizeram um voto. A grande maioria de vocês já fizeram um voto chamado voto batismal. E quando você se coloca aqui à frente da igreja e a pessoa, e o ancião ou o pastor pergunta, você diz sim, sim, sim. Você já sabe o que tem que responder, é sim. Mas ali você está fazendo um voto não com o pastor que está lendo, não com o ancião que está lendo, não com o povo que está assistindo, mas com Deus. E talvez na sua história você tenha quebrado alguns desses votos que você fez com Deus. Você que é desbravador tem um voto dos desbravadores. Você tem uma lei a seguir. Eu não vou pedir para você recitar a lei porque você a conhece aqui na ponta da língua. Sansão, assim como eu e você, ele quebrou uma parte dos votos que ele fez. Qual é o voto que você já fez e por uma razão ou outra você quebrou? Talvez alguns, e eu sei que muitos aqui já fizeram o voto matrimonial. Você é casado e você fez um voto. Você que não é casado vai fazer. Mas pense, Sansão, ele quebrou um voto. O primeiro, ele não deveria colocar a planta dos pés dele ali, mas ele foi. E é interessante que quando nós pecamos,
Quando nós erramos, quando nós quebramos o nosso voto com Deus, nós ficamos desesperados, e aí nós dizemos assim, agora tudo acabou para mim, e a gente vira as costas para Deus e não tem coragem mais de orar, a gente vai para o culto, fica lá envergonhado, a gente tem vergonha de conversar com Deus, de contar a história para Deus, de dizer para Deus o que aconteceu, e a gente vai murchando, murchando e murchando. Sabe o que é incrível? É que mesmo que você tenha quebrado uma parte dos votos que você fez com Deus, Deus nunca vai quebrar os votos que Ele fez com você. Você pode até quebrar a sua parte, mas Deus nunca vai quebrar a parte dele com você. Sabe por que eu te digo isso? Olha aqui o Sansão. Sansão, ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, quebrando o voto que havia feito com Deus. E o texto diz assim, quando ele estava no meio da plantação de uva, o verso 6 diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou o leão como quem rasga o quê? Sansão estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, quebrando o voto que havia feito com Deus, e de repente apareceu um leão, e o leão veio, e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Se fosse eu, se eu fosse Deus, eu ia encostar assim e dizer, vai Sansão, se vira agora, quero ver. Olha o leãozinho aí, pega, vai. Eu te falei para você não vir aí, agora se vira. Vira nos 30, guerreiro, agora eu quero ver. Mas Deus não age assim. E a minha Bíblia diz que quando o leão apareceu, o Espírito do Senhor se apossou. Não foi Sansão. Sansão, o cara, cabeludão, fortão, bonitão. E a minha Bíblia diz que foi o Espírito do Senhor se apossou dele. E ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Talvez você tenha virado as costas para Deus em um dos votos que você fez. Talvez você tenha errado em uma razão ou outra, em uma coisa ou outra, eu não sei o que é, e também não me importa saber, o que importa é você saber e conversar com Deus sobre esse assunto. O que eu quero te lembrar nesta manhã, é que mesmo na situação que você está, Deus ainda é com você. Só que o inimigo, ele é muito astuto, ele levou Sansão a quebrar o primeiro voto nazireu. O Espírito do Senhor foi com ele, a história continua. Sansão foi lá com os pais pediram a jovem em casamento, marcou a data do casamento, pela cultura da época, 5 dias depois, ele ia voltar para buscar aquela moça, para se casar com ela, tudo direitinho, tudo esquematizadinho. Pela história, o texto não diz, mas pela cultura da época, 5 dias depois vem o Sansão. Aí o Sansão sai do caminho e vai lá ver o leão que ele tinha matado. E aí o texto diz assim, o verso 8, depois de alguns dias voltou ele para tomar em casamento, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com o quê? Com mel. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, quantos aqui já viram uma carcaça de um animal morto de 5 dias? Quantos já viram? Terrível, baixa a mão. Quantos já viram uma colmeia de abelha, assim, cheio de abelha, aquele negócio, já viram? Baixa a mão. Quantos já viram uma carcaça de um animal morto, podre, de 5 dias, com uma colmeia de abelha lá dentro? Você nunca viu e você nunca vai ver. Sabe por quê? Porque as abelhas, elas nunca, em hipótese alguma, elas iriam colocar a abelha rainha lá dentro de uma carcaça de um animal morto, podre. As abelhas, quando elas escolhem uma caixa para habitar, elas vão lá, limpam tudo, fecham as entradas, colocam tudo, e depois elas vão entrar para construir o mel. Mas o diabo, ele é tão astuto, ele é tão terrível, que ele sabia que Sansão vinha de uma caminhada de 2 dias com fome, e quando ele olhou para a carcaça do animal, ele viu o quê? O melzinho. E quando Sansão bota a mão para pegar o mel, ele faz o quê? Ele quebra o segundo voto nazireu. Você acha mesmo que o diabo é otário, ao ponto de colocar o pecado como se fosse uma coisa ruim, tipo
uma bezetacil assim, sabe como é que é? Não, ele coloca um melzinho gostosinho, um melzinho. Você está com fome e ele vem com o mel. A tentação vem com um melzinho gostosinho, a mega, hiper, ultra oportunidade da sua vida. É agora, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo. Eu estava viajando no interior do Mato Grosso com o meu presidente. E aí nós estávamos visitando, vendo algumas igrejas. Eu falei, vamos entrar nessa cidade. Aí nós estávamos entrando, um bêbado vinha de lá para cá com uma moto, entrou na contramão, um caminhão veio e fez um strike. Espalhou o bêbado para um lado, moto para o outro. E o pior é o seguinte, jogou o bêbado lá do barranco, lá embaixo. E o cara não machucou nada, ele lá não conseguia sair de lá do buraco. E a moto dele espalhou na pista, tudo quebrado. E aí o cara dizia assim, meu documento, não sei o quê. E aí o meu chefe disse assim, William, vê se você acha. Aí eu saí no meio da estrada catando um cartão de crédito, o outro, a carteira, o documento. Aí eu vi uma nota de R$2, aí eu vi outra de R$2, uma de 10. De repente eu vi 2 notas de 100, uma em cima da outra. Falei, Senhor, me ajuda. Aquele bêbado chato nem vai dar falta desse duzentão aqui. Pensa bem, um bêbado, atropelado, duzentão no meio da estrada, ele nem... O diabo, ele manda assim. A mega, hiper, ultra oportunidade. Eu catei tudo aquilo ali, fui lá e joguei na mão do guarda, falei, seu guarda, segura isso aí, se você vai ficar com ele para você, é problema seu, eu não quero. Sabe, ele faz isso, ele coloca a oportunidade como um melzinho, como uma coisa gostosa. Quando eu e você caímos, quando eu e você pecamos, nós não pecamos porque temos uma oportunidade de tomar uma bezetacil, não. Nós pecamos porque o diabo coloca uma oportunidade de mel, uma coisa gostosa, uma oportunidade sem precedente. Ele estuda você, ele conhece você, ele sabe como trabalhar com você. Sansão, ele quebrou 2 de 3 votos. Mas você sabe o que é mais surpreendente? Deus ainda era com Sansão. Depois disso, Sansão chegou ao ponto de deitar a cabeça sobre o colo de uma prostituta, e Deus ainda era com Sansão. A prostituta virava e dizia, Sansão, sua força vem de onde? Ele dizia, se você me amarrar com uma corda de nylon, você vai ver só. Ela amarrava e ele arrebentava tudo. Se me amarrar com um cabo de aço, e ele arrebentava. Com um correntão daquele de derrubar mato, de trator de esteira, ele ia lá e arrebentava tudo. Até que um dia ele abriu o jogo. O cabelo dele foi raspado. E ele quebrou o 3º de 3 votos. Eu não sei em que sequência você está. Eu não sei quantos votos você quebrou e quantos você já fez. Eu só quero lembrar a você que Deus nunca vai quebrar o voto que Ele fez com você. Ele quer resgatar, Ele quer reconstruir, Ele quer dar uma nova chance, Ele quer fazer a diferença, Ele quer lhe ajudar, mas você precisa permitir que Deus entre em cena. Você precisa entender que quando Deus pede de nós um voto, Ele está pedindo a melhor coisa para nós. É isso, esse é que é o negócio. A gente fica questionando e dizendo, por que isso, por que aquilo, por que não sei o que lá, porque Deus quer a melhor coisa para você. Esses dias, eu estava no interior do estado da Bahia, lá no sertãozão. E uma senhora veio me procurar e ela disse assim, pastor, eu quero lhe fazer um pedido. Conte a minha história aonde você for. Eu imploro a você, pastor, por tudo que é mais sagrado neste universo, conte a minha história. Ela disse assim, pastor, eu era a menina mais linda do colégio que eu estudava. Todos os garotos queriam namorar comigo. Aí um dia, eu botei os olhos em um menino. Todo mundo falou, filha, não namora com ele.
Os meus pais disseram, o prepa disse, os professores disseram, todo mundo dizia, minhas amigas diziam, mas parece que quanto mais falavam, mais determinado eu estava. E contra tudo e todos, eu comecei a namorar. Ele era da mesma cidade que ela. Um dia, de férias, ele virou para ela e disse assim: chegou a hora de você provar o seu amor por mim. Caba safado. Sabe o que aconteceu com ela? Na primeira relação da vida dela, ela ficou grávida. Na primeira, pai buf. Ela teve que largar o colégio, teve que voltar para casa, ela se casou com aquele cara, e ela disse assim: pastor, resumindo, hoje eu tenho 2 filhas. O meu esposo é um alcoólatra. Ele não consegue mais emprego. Em todo lugar aqui nessa cidadezinha que nós moramos, o povo conhece ele, ninguém dá emprego para ele. Eu trabalho fazendo faxina e trabalhando em uma cantina para poder manter a minha casa, as minhas filhas e o vício dele. Ele, quando eu vou para a igreja e eu chego da igreja, ele bate em mim, porque ele diz: ah, você foi na igreja procurar homem. As minhas filhas sofrem na mão dele. Agora, pastor, eu vivo isso porque eu escolhi isso para mim. Fui eu que escolhi. Todo mundo dizia: não faça isso, não faça isso, não. Quando Deus vai à frente e chama você para fazer um voto, é porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe, Ele está se antecipando, Ele está indo à frente, e Ele está dizendo: eu sei o que é melhor para você. Eu quero lhe dar uma identidade diferente, eu quero lhe dar uma oportunidade diferente, eu quero construir um futuro incrível para você. Mas eu preciso de uma coisa: eu preciso que você confie em mim. Sabe qual é a maior dificuldade? Confiarmos em Deus. Sansão foi ao fundo do poço. Sansão perdeu tudo que tinha, todas as oportunidades, todos os privilégios, todos os sonhos, tudo, absolutamente tudo. Quando ele estava no fundo do poço, com os olhos vazados, empurrando um moinho, ele servia de chacota. Aquelas 5 cidades dos filisteus, quando tinha festa aqui, ele vinha para cá, quando tinha lei, a lei, e era levando ele de um lado para o outro. Aí Sansão percebeu, e você sabe o que ele fez? O capítulo 16, verso 28 diz assim: Sansão clamou ao Senhor. Sansão clamou ao Senhor. Eu quero desafiar você a clamar a Deus. Não importa quantos votos você tenha quebrado, não importa a história que você teve até aqui, não importa o tamanho dos sonhos que você tem, porque se existe alguém neste universo que sonha e sonha coisas incríveis para você, esse se chama Deus. Sonhos incríveis para você. Eu quero desafiar você a cantar um hino agora junto comigo. Quer dizer, comigo não, com eles. Você vai cantar e vai falar das coisas que você tem no seu coração. Dar a Deus a oportunidade de transformar você. Dar a Deus a oportunidade de reformular os seus valores. De dar uma guinada, de aproveitar essa oportunidade e levantar um voo sem precedente. Mas você precisa querer que isto aconteça. Sansão quis. Sansão orou. E Deus deu a ele uma oportunidade. Não de matar um monte de filisteus, mas de se reconciliar com Deus. Quantos aqui querem escancarar as portas do coração e dizer: Senhor, toma tudo que eu tenho, tudo que eu sou, renova os votos que eu fiz contigo, renova os pactos que eu fiz contigo. Levanta a sua mão. Então fique em pé e nós vamos cantar esse hino.
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Derrama, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. De coração. Você está aqui porque Deus tem planos para você. Para cada um de vocês, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Para cada um de vocês, existe 1000 jovens e adolescentes igual a vocês que gostariam de estar no seu lugar, mas não pode. Deus escolheu você entre esses 1000 para que você estivesse aqui. Ah, pastor, mas é meu pai que paga. Deus trabalhou no coração dos seus pais para que você tivesse a oportunidade de estar aqui. Ele lhe trouxe com um propósito de formar uma identidade, porque Ele quer usar você como um instrumento. E por favor, não tenha uma história como a história de Sansão. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando agora, que é a mesma oportunidade que Deus deu no final da história de Sansão. Lembre-se, talvez o seu nome não seja narrado em histórias que nós vamos ler aqui na face dessa terra, mas a sua história está sendo escrita em um livro que está no céu. E durante toda a eternidade,
muitos e muitos e muitos, inclusive os seres não caídos, estudarão e estudarão a sua história para saber sobre as suas vitórias, para conhecer sobre a sua identidade. Por isso Deus trouxe você aqui, para ajudar você e formar os valores que você precisa ter. Feche os seus olhos. Grandioso Deus e Pai, obrigado, porque da mesma forma que o Senhor escolheu Sansão para uma missão, o Senhor escolheu esses jovens que estão aqui. O Senhor fez um voto com Sansão e Sansão fez um voto contigo. Nós fizemos um voto contigo e o Senhor fez um voto conosco. Ó Deus, nos ajude a permanecer firmes com os votos que fizemos. Nos auxilie caso quebramos alguns deles. Nos ajude a nos levantar novamente, a pegarmos a sua mão, a marcharmos, a lutarmos, a perseverarmos junto contigo. Abençoe cada um que está aqui, cada um que está acompanhando este culto. Clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Identidade.